Neste vídeo nós vamos aprender aqui no Lícitos como que a gente faz para fazer as buscas das oportunidades, tá bom? Então nós temos aqui o módulo de oportunidade, atualmente chamado de oportunidade, né? Lembrando que o sistema está em uma versão beta, então a gente está sempre fazendo algumas mudanças, mas não deve mudar muito disso daqui não o nome, tá bom? Enfim, vai ter um módulo aqui onde você faz as buscas das licitações, tá? Que é um módulo justamente para a gente encontrar as melhores oportunidades filtradas para aquilo que a gente deseja, beleza? Então, aqui atualmente, o sistema ele possui essas funcionalidades aqui. Então, a gente faz uma busca por palavra-chave, você pode colocar quantas palavras-chave você quiser. Lembrando que eu sempre recomendo que você não coloque muitas palavras-chave assim, juntas, tá? Porque senão vai ficar uma busca gigantesca, o sistema vai ficar mais lento, natural, porque ele vai ter que fazer todo um filtro. Você vai perder muito tempo fazendo uma busca por exemplo, você vai fazer uma busca com um monte de palavra-chave, você vai ficar muito mais tempo para poder zerar aquelas oportunidades, passar para uma próxima etapa, por exemplo, né? Então, quando você tiver muita palavra-chave, o que eu recomendo é que você faça um perfis, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O perfil, você monta um perfil de busca de, por exemplo, segmento de gênero alimentício. Você coloca dentro desse segmento as palavras-chave daquele segmento. Segmento de informática. Você cria um perfil para informática, coloca as palavras-chave para informática. Porque aí você faz, na hora de fazer sua busca, você coloca buscar perfil de informática, aí analisa as oportunidades de informática, depois de gênero e aí sucessivamente, tá bom? Eu acho que assim é mais fácil para você, mas cada um configura da maneira que desejar o sistema, tá? Vamos fazer uma busca aqui de qualquer coisa, lembrando que eu só estou testando aqui, tá bom? Não que eu vá vender isso nem nada, é para mais exemplificar como que funciona essa parte de buscar as oportunidades. O sistema ele funciona tanto para serviço quanto para produtos, tá? Eu vou dar exemplo aqui dos dois, beleza? Mas é a mesma coisa, a lógica é a mesma, você só adapta para a sua realidade. Perfeito? Então eu vou buscar aqui pela palavra tinta, pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar a palavra tinta, você busca, coloca aqui nesse campo de buscar por, você coloca as palavras-chave que você quer buscar, tá bom? Os produtos, os serviços que você quer buscar, limitados, separados, melhor dizendo, por vírgula. Então, por exemplo, eu quero buscar tinta, eu quero buscar lápis, por exemplo, e aí eu vou separando sempre por vírgula. Você pode dar um espaço entre uma vírgula e outra, pode deixar sem espaço, não tem problema nenhum, tá bom? Sei lá, tô colocando qualquer coisa aqui, tá? Eu posso também excluir da busca determinados resultados. Primeiro, eu vou só buscar sem excluir nada e depois a gente faz uma exclusão qualquer aqui, tá? Eu posso colocar o nome do órgão público que eu quero. Tem esse botãozinho de lixeira aqui, ó, que é para você limpar, tá? Escrevi qualquer coisa aqui, não gostei, aperta a lixeira e ele limpa, tá bom? Você pode separar as oportunidades que são exclusivas para MEPP, aquelas que são participação mista, ou seja, vai os dois, e aqueles que não têm nenhum benefício. Você pode também separar pela situação das oportunidades, as oportunidades divulgadas, revogadas, anuladas, suspensa, tá? São vários filtros que a gente tem aqui que você pode utilizar. Na prática, na maioria, eu não uso todos eles. Eu não fico colocando nome de órgão público porque não me interessa, né? O que eu quero é vender, independente para quem seja, mas de repente, às vezes eu preciso buscar de um determinado órgão público, você tem essa opção. Eu não fico colocando se é exclusivo ou não, eu participo de todas. Então, assim, é melhor ter bastante filtro e não usar do que precisar e não ter, né? Então, a gente pensou nisso, tá? Por hora tá dessa maneira. À medida que o sistema vai sendo desenvolvido, a gente vai dando uma melhoradinha, incrementando algumas coisas, tirando outras, etc. Beleza? E claro, né, fique à vontade para deixar aí nos comentários a sua sugestão que a gente sempre analisa. A gente coloca aqui a data e essa parte de data é importante, tá? Por quê? Porque logo na sequência nós temos aqui a opção de buscar a licitação pela data que ela foi publicada no sistema, no PNCP, ou pela data da licitação propriamente dita, tá? São datas diferentes e o que você clica nesse botão aqui
por data dá, vai mudar completamente o resultado, tá bom? Então, geralmente as pessoas procuram por data da licitação. A pessoa coloca o que ela quer ter aqui, o que ela quer buscar, e coloca, por exemplo, licitações que estão acontecendo, exemplo, de hoje, né, dia 28/1, quando eu gravo esse vídeo, até semana que vem, por exemplo, uma semana para frente, né? Eu quero saber as licitações que estão acontecendo de hoje até dia 7/2, então eu coloco aqui por data da licitação. Clico aqui, você pode preencher outros filtros, como por exemplo os municípios, o estado, a modalidade, né? Vou colocar aqui pregão, dispensa, etc. Você pode colocar se é produto, se é serviço, pelo valor da licitação. Muita gente também acha interessante, eu não quero licitação muito grande, então não marca a opção de mais do que 1 milhão, por exemplo, ou eu não quero muito pequena, então não marca essa opção. Você pode filtrar pelos valores, lembrando que o sistema ele só vai dar o valor quando o valor for divulgado, né? O órgão público ele pode simplesmente não divulgar o valor, então ele vai aparecer como 0. Vamos ver se tem alguma aqui que aparece 0. Ainda não, mas daqui a pouco deve aparecer. Se o seu órgão público deixa como sigiloso, ele vai constar como 0. E aí se você não marcou a opção 0, ele não vai aparecer, tá bom? Então, na dúvida, não marque nenhum valor e aí você vai analisando caso a caso. E aqui a quantidade de resultados por página, eu sempre recomendo que você coloque aqui o máximo que der mesmo, para aparecer tudo em uma única página, tá? Mas você vai ajustando aqui as suas necessidades ao sistema. Maravilha? Vamos dar um buscar aqui, ó, só para título de exemplo. Então a gente está buscando oportunidades que contenham, né, como itens tinta, lápis, lapiseira, que vai acontecer aqui entre o dia 28 a 7/2, e eu coloquei aqui como filtro estado de São Paulo, só para aparecer menos resultados mesmo, tá bom? Porque se deixa o Brasil, aí vai aparecer um monte de resultado, vai ficar aquela busca lenta às vezes, né? Mas lembrando, claro, que aqui no estado ele funciona para o estado que você quiser, tá bom? Eu deixei São Paulo, mas você poderia simplesmente apagar aqui e deixar o Brasil inteiro, por exemplo. Você vê que já aumentou para 550 oportunidades, tá? Como é só a título de aula, exemplo e tal, eu limitei a São Paulo só para ter menos oportunidades mesmo, para o sistema ficar mais rápido, beleza? Show de bola? Não que ele tenha demorado para carregar aqui, mas enfim. Aqui vão aparecer as oportunidades, tá? Então, ele achou aqui 64 oportunidades em São Paulo, somente nesse período que a gente colocou aqui. E aí ele vem, aviso de contratação direta, a famosa dispensa. Ele nos dá aqui a data de publicação, ou seja, a data que essa oportunidade aqui foi inserida no sistema. É a data que o órgão público foi lá e cadastrou ela e deu divulgação dela, né? Deu publicidade dela. Por isso que daqui a pouco eu vou falar desse botão de data de publicação. Aí ele vai considerar essa data aqui, ó, data da publicação, tá bom? Aqui tem efetivamente a data da licitação, a data que vai acontecer, o órgão público tá aqui, a unidade, né? Lembrando que essa questão de órgão e unidade, você vê que é USP, né? Só que ele é como se fosse um escalão inferior, vamos dizer assim. Ela está subordinado à Universidade de São Paulo, porém dentro da Universidade de São Paulo, que seria o órgão aqui, existem outras subunidades, é como se fosse uma subprefeitura, vamos dizer assim, né? Dentro da Universidade de São Paulo existe a editora da Universidade de São Paulo, existe outros órgãos dentro da USP lá, tá bom? Se você pega, por exemplo, Forças Armadas, vai aparecer aqui Ministério da Defesa, e aí a unidade sim, quartel de Campinas, por exemplo, tá bom? Beleza? Escola de cadetes. Então, é como se fosse um escalão superior, tá? Mas eles são bem parecidos às vezes. Tem o portal, que no caso, essa daqui é do Compras.gov, se é registro de preço ou não. Algumas ele traz essa informação, outras não, tá bom? Já deixando bem claro, o sistema ele puxa quando essa informação é divulgada no sistema lá, no PNCP. Se não aparecer isso, é porque não foi divulgado, a gente não tem como saber, aí vai ter que olhar manualmente mesmo, beleza? Ou pelo menos até a gente achar uma solução para isso. E uma descrição do que é o lote. Então ele fala aqui, ó, cartucho de tinta, provavelmente de impressora, né? E como que a gente faz para ter certeza? Você pode clicar nesse botão amarelinho aqui, ó, itens do edital.
aqui ele vai te trazer os itens daquele edital. No caso aqui, só teve uma, mas, obviamente, vamos pegar uma outra aqui, essa daqui que está suspensa, você vê que já tem várias outros itens, tá vendo? Foi até legal ter pegado esse exemplo aqui, que é uma licitação, né, de produtos de construção. E aí a gente vem e consegue, por exemplo, eu busquei aqui pela palavra tinta, lápis, né, lapiseira, enfim. E aí tinta por tinta pode ser inúmeras coisas. Pode ser a tinta guache, pode ser a tinta acrílica, inúmeras tintas, né? E aí a gente entra no campo do excluir da busca, que é justamente para que não apareçam resultados que a gente não quer ter acesso, tá? Então, por exemplo, essa licitação aqui de Floreal, que está até suspensa, diga-se de passagem, ela tem ali a tinta acrílica. Só que, por exemplo, eu não quero que apareça para mim tinta acrílica, tá? O que eu vou fazer? Eu venho aqui no campo de excluir da busca e coloco a palavra acrílica, tá? Mesma coisa que o outro campo ali, eu posso excluir quantas palavras eu quiser, separando sempre por vírgula. Então eu coloco acrílica, coloco, por exemplo, guache, não quero que apareça tinta guache. Então eu coloco quantas eu quiser, separados aqui por vírgula. Dou um atualizar a busca, né? Clico de novo no botão de busca, senão ele não vai atualizar. Esse cabeçalho cheio de código aqui ignora, tá? Porque eu estou no ambiente de teste. Só ignora por enquanto, tá? Para vocês não vai aparecer isso daí. Então, teoricamente, pelo menos, não é para aparecer mais, tá vendo? A licitação de Floreal, tá? Aquela que estava suspensa, ela não aparece mais. Por quê? Porque eu excluí a palavra acrílica, tá? Como lá tinha tinta acrílica, então ele não vai me dar aquele resultado. Se eu apagar aqui e dar um buscar de novo, ele vai voltar. A licitação vai voltar a aparecer Floreal. Por quê? Porque tem lá em algum lugar a palavra acrílica, tá bom? Então, como eu falei para excluir, ele pega e não me traz mais esse resultado. Perfeito? Então é dessa maneira que você vai ajustando aqui o sistema de busca, tá bom? O que mais que a gente pode falar? A gente estava falando aqui da descrição, né? Você clicando no botãozinho amarelo, você vai ver todos os itens da licitação, tá? Você consegue ter uma base aqui do que está sendo pedido, se tem benefício PME ou PP, se é material, se é serviço, qual que é a unidade, os valores que eu falei, se é lote, não é. Enfim, você consegue ter um resuminho, tá bom? Que mais que a gente pode falar? Aqui ele fala da modalidade, fala da esfera, se é municipal, se é federal, estadual, o que é, a situação, o município, tá? O número de itens que existem nessa licitação, o valor total estimado dela, né? E se você clicar aqui no título, você pode clicar aqui com o direito, por exemplo, clicar aqui em abrir link em um novo separador, ou acho que só clicar direto, pode clicar direto com o botão esquerdo mesmo, ele já abre numa nova guia. Você vai ser encaminhado ali, aquela deu erro, mas teoricamente não é para dar, você vai ser encaminhado para o portal onde a licitação foi publicada, tá bom? Para você pegar ali o edital, por exemplo, você vem aqui em arquivos, ó, você consegue puxar o edital certinho, tá bom? Futuramente vai ter um botão no sistema direto para você fazer esse download, tá? Pode ser que o dia que você esteja vendo esse vídeo já tenha esse botão, mas por enquanto é dessa maneira que você tem que fazer. Você clica aqui, abre a oportunidade, tá? Algumas dão erro no PNCP, eu não sei porquê, tá bom? Isso não é erro do sistema em si, é erro do PNCP, tá bom? Mas a grande maioria abre, é que a gente está dando azar aqui de pegar justas que não abrem. Ele vai trazer, né, as informações da licitação, certinho. Você vem aqui em arquivo, puxa os editais, tá bom? Isso funciona com qualquer uma delas, tá? Por algum motivo, a gente deu azar de pegar justamente as que não estão abrindo. Mas a grande maioria abre, eu garanto para você, beleza? Então é dessa maneira que você vai pegar os itens aqui. O que mais que a gente pode falar da busca, tá? A gente fez a busca aqui pela data da licitação, mas, por exemplo,
como que eu trabalho aqui na minha empresa, cada um vai se adaptar, vai achar a melhor maneira para vocês, tá? A forma que eu trabalho aqui na Magna, aqui na Império, melhor dizendo, que é a empresa que eu uso para participar da licitação, eu faço o seguinte: cheguei hoje, dia 28/1, né, aqui na minha empresa, participo das licitações que estão acontecendo e no próximo momento, o que eu vou fazer? Vou analisar as licitações que foram publicadas ontem, tá? Eu sempre faço essa busca diariamente e eu coloco sempre por data da publicação e não por data da licitação. Por quê? Se eu busco por data da licitação, fiz essa busca aqui hoje, separei as oportunidades interessantes para mim, maravilha. Aí eu vou chegar aqui amanhã, vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui as licitações da semana, vai ficar aparecendo todos os dias a mesma licitação que eu já olhei, tá? E não tem problema, você vai ver que o sistema, quando você insere uma oportunidade aqui manualmente, no sistema, ele fica marcado de verdinho, que significa que você já viu essa oportunidade, já inseriu ela no sistema. Assuntos para os próximos vídeos aí, tá bom? Mas o que eu quero dizer? Se eu busco por data da licitação, eu vou ficar vendo todos os dias a mesma licitação até o dia que ela acontecer e sumir do sistema, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu chego aqui todos os dias e eu busco as licitações que foram publicadas na data de ontem. Então, eu chego aqui, coloco minhas palavras-chave, coloco aqui por data da publicação e coloco data de ontem. E ele me trouxe aqui, então, 4 oportunidades na data de ontem, tá? De acordo com as palavras-chave aqui que eu coloquei. Então, essa é a forma que eu faço para pesquisar as minhas oportunidades aqui. Então, eu sempre chego hoje, por exemplo, e busco as que foram publicadas ontem. Dessa maneira, todos os dias vão aparecer oportunidades diferentes, tá? Por quê? Porque a que foi publicada hoje não é a que vai ser publicada amanhã. Amanhã já vai ser outras, então elas não se repetem. Se você busca por data da licitação, ela vai ficar sempre aparecendo aqui. Por quê? Porque ela vai acontecer naquela data, tá? Beleza? Mas aí cada um trabalha da maneira que achar melhor. O que eu recomendo sempre é teste o sistema, teste de uma maneira, teste de outra, vai mudando aí, colocando... preenchendo seus filtros. Falando do perfil, inclusive, vamos falar dele agora, né? Vai preenchendo palavras, muda filtro, etc. Chegou num filtro legal aí, num método de busca legal para você, o que você faz? Você salva. Deixa eu voltar para o ambiente de testes aqui, só para gente não ficar ali bagunçando o meu ambiente que eu trabalho normalmente, né? Chegou num filtro legal, vamos colocar aqui nossas palavras-chave de novo. Tinta, por exemplo, lápis, lapiseira. Aí a data é uma coisa que você vai ter que sempre estar mudando, né? Não tem jeito. Isso daí é uma coisa que você vai ter que mudar mesmo. Deixei aqui estado de São Paulo, beleza. Para mim esses filtros aqui estão legais. Se você quiser excluir alguma coisa, por exemplo, guache, né? Acrílica, igual a gente tinha feito. Enfim, você vai preencher os filtros da maneira que mais for interessante para você, e aí você vai clicar aqui, ó, no perfil de busca, você clica no maisinho para você inserir um novo perfil. Então eu vou colocar aqui teste, né, só para controle, teste tinta, por exemplo, e vou salvar. E aí esse perfil, ignorem, né, esse cabeçalho, eu estou no ambiente de teste aqui, esse perfil ele vai ficar salvo aqui, ó, tem alguns já, tá? Toda vez que eu vou deslogar do sistema aqui, só para você ver, quando eu fizer o login de novo, ao invés de eu ter que ficar marcando aqui todos os filtros de novo, eu venho aqui, coloco aqui o meu perfil e ele já vai me trazer no esquema aqui tudo preenchidinho. O que eu tenho que fazer? Só mudar a data aqui para que for interessante para mim, para que eu quiser buscar, dar um buscar de novo e resolvido, tá bom? Então você cria perfis aqui de busca. Eu criei um perfil de busca de material de informática, por exemplo, criei o perfil de busca de material de gênero alimentício, perfil de busca de serviço de engenharia. Então você coloca aqui o que você quiser. Por exemplo, eu criei um perfil escrito regional tudo, tá vendo? Ó? Regional tudo.
que é o meu perfil, que eu busco não por palavra-chave. Você vê que não tem nenhuma palavra-chave, nem buscando, nem excluindo, nem nada. Eu busco por cidades, por municípios aqui da minha região. Então eu fiz um levantamento aqui dos meus municípios, né? Aqui da região. E aí, pô, eu delimitei que, ó, esses municípios aqui próximos, eu quero estar fazendo uma busca neles todos os dias, independente de palavra-chave, para ver o que eles estão comprando, porque aí eu posso tentar vender para eles, tá bom? E aí nós temos aqui, nós entramos no outro assunto, que seriam os municípios adicionais. Vamos lá, deixa eu passar aqui para o ambiente de produção, que é o ambiente que está valendo, né, mais atualizado, que o teste, ele é teste, né? Algumas coisas ele acaba dando uma bugada, porque a gente está testando. Vou colocar aqui o meu perfil regional tudo. Você vai ver que vão aparecer todos os municípios, tá? Vai aparecer a lista de todos os municípios. Aí você sai marcando todos aqueles que forem interessantes para você. Você pode buscar na lista ou você pode escrever, por exemplo, tá? Campo Belo, por exemplo. Você escreve aqui e vai aparecer. Ah, Garça, coloquei aqui um município, escrevi um município da minha região, mas ele não apareceu. O que aconteceu? Acontece o seguinte, aqui no sistema, nesse campo de municípios, vai aparecer apenas o município que tem oportunidade publicada hoje, tá? Então, se você digitou um município aqui e ele não apareceu, não é porque ele não existe, é porque não existe nenhuma oportunidade publicada hoje para ele. O dia que tiver uma oportunidade, ele vai aparecer aqui na lista, tá bom? E é para isso que surgiu o município adicional. Caso você digite o nome do município e ele não apareça aqui, que significa que ele não tem oportunidade, principalmente os municípios menores, né? Ele não tem hoje. Mas se você quiser criar um perfil para que no futuro ele garanta que ele vai aparecer, você escreve aqui, ó, Campo Belo, por exemplo, tá? Dá uma vírgula no outro município. Perdizes, sei lá, só exemplo, tá? Então você pode escrever também, caso ele não apareça na relaçãozinha aqui. Se aparecer na relação, beleza, você só marca ele e depois marca ele aqui, escreve aqui os que porventura não apareceram, caso haja, né? E depois você salva, por exemplo, num perfil regional tudo, e aí todas as vezes que eu quero buscar oportunidades aqui na minha região, independente de qual palavra-chave seja, eu venho aqui no busca, coloco regional tudo e ele já vai me trazer aqui oportunidades, tá vendo? Ó, coloco aqui mil, né, resultados por página, vamos buscar de novo. 231 oportunidades aqui na minha região. Então, não coloquei data, né? Seria interessante colocar uma data, por exemplo, dessa semana até a próxima, por exemplo. Beleza, eu sei que tem 5 oportunidades que eu posso participar dentro dessa próxima semana. E aí eu olho uma a uma, essa daqui é interessante para mim, por exemplo, posso clicar aqui, dar uma olhadinha, ó. Cardiovascular, não é interessante, não quero. Esse daqui serviço de lavanderia, pô, de repente me interessa, né? Lembra que eu falei que o sistema também busca serviço? Mesma coisa, tá? Só muda a palavra-chave. Então, é dessa maneira que você pode usar aqui esse filtro de municípios e municípios adicionais para, de repente, você criar um perfil de busca regional, por exemplo, tá? Bom, então é dessa maneira que funciona o sistema de busca. Lembrando que aqui em cima, ó, nesse botãozinho de interrogação aqui em cima, existem dicas de como que você pode aprimorar isso daqui, basicamente o que eu falei, tá? Só que de forma escrita para você relembrar. Se a gente mudar alguma coisa, é aqui que vai estar o tutorial também, beleza? Até a gente gravar um novo tutorial, um novo vídeo e tal, lembrando que o sistema ele está mudando várias vezes, né? A gente está sempre mexendo nele, por ser um sistema novo, aprimora uma coisinha, pega feedback, muda e tal. Fique à vontade para deixar o seu feedback também, algo que poderia colocar aqui de filtro também, melhorar, enfim, tá? Fique à vontade para deixar nos comentários que a gente vai analisar e implementar se for o caso, a gente achar que vem de acordo com a nossa proposta, tá bom? No mais é isso, espero que você tenha entendido e vamos então para o próximo vídeo.